Não posso ajudar. Nenhuma ambulância consegue chegar lá. O atendente desligou. O velho jazia tremendo, sem remédios, com a neve cobrindo a porta. Um jovem carteiro parou, tirou o casaco e saiu para o vento congelante. 3 dias depois, o governador do estado chegou àquela mesma casa. O que forçou todo um sistema de saúde a mudar de rumo? Bem-vindos ao Elite Oculta. Se inscreva no canal. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. A respiração de Darren King formava nuvens no ar gélido de Montana enquanto ele carregava seu caminhão de correio antes do amanhecer. Aos 24 anos, ele possuía uma determinação silenciosa que o diferenciava dos outros entregadores dos correios de Pinewood. Enquanto outros reclamavam das rotas de inverno, Darren encarava cada entrega como um compromisso pessoal, uma filosofia incutida por seu avô, um veterano da Marinha que o criou junto com sua mãe solteira. Respeito não precisa de distintivo, dizia seu avô. Basta-se a ação certa na hora certa. A previsão do tempo para 23 de dezembro previa a pior nevasca em 15 anos. No meio da manhã, a neve já caía em camadas espessas e implacáveis. A maioria dos estabelecimentos comerciais fechou cedo e autoridades estaduais pediram aos moradores que ficassem em casa. Mesmo assim, os carteiros do Serviço Postal dos Estados Unidos seguiram em frente como sempre, com seus veículos formando trilhas solitárias por estradas cada vez mais perigosas. A rota de Darren cobria a periferia norte da cidade, uma área desafiadora mesmo com bom tempo, com casas espalhadas aninhadas contra o sopé das colinas, que rapidamente se tornavam intransitáveis com a chegada das tempestades. Ele estava quase terminando suas entregas, quando seu celular vibrou com uma mensagem de Sarah, a farmacêutica da Pinewood Drugs. Darren, Walter Deering precisa repor seu medicamento para o coração. Não conseguimos um serviço de entrega por aí com esse tempo. Ele tem 87 anos, mora sozinho em Cottonwood Lane e ligou parecendo desesperado. Darren conhecia Walter vagamente, um homem alto e magro que raramente falava, mas sempre acenava respeitosamente ao recolher sua correspondência. Às vezes, usava seu antigo cap da Marinha, embora parecesse grande demais para seu corpo encolhido agora. "Você ligou para os serviços de emergência?" respondeu Darren. "Disseram que não haveria ambulâncias até que as estradas fossem liberadas. Pode levar dias." Darren parou o carro e estudou o mapa de rotas. A Cottonwood Lane já havia sido considerada intransitável para veículos, mas havia uma antiga trilha de extração de madeira que cortava a floresta atrás da propriedade de Walter, a cerca de 5 quilômetros a pé. Terreno acidentado, mas caminhável para alguém jovem e em boa forma. Ele mesmo ligou para o serviço de emergência, esperando que suas credenciais dos Correios dos Essais Sucesso pudessem solicitar uma ação. "Sinto muito, mas simplesmente não podemos arriscar pessoal nessas condições", disse o despachante com firmeza. "Assim que as estradas principais estiverem liberadas, verificaremos os moradores das áreas mais distantes." "Este homem precisa de medicação agora", insistiu Darren. "Medicamento para o coração. Senhor, entendo a sua preocupação, mas nosso protocolo é claro. Não podemos enviar ninguém até que seja seguro." A linha caiu. Darren ficou imóvel, observando a neve se acumular no para-brisa. Ele verificou a temperatura, 20 graus negativos e caindo. De volta aos correios, aproximou. Se do balcão da farmácia onde Sarah trabalhava meio período. "Este é o remédio do Walter?" perguntou ele, apontando para um saco de papel branco com o nome de Deering. "Sim, mas espere. O que você está pensando?" Os olhos de Sarah se arregalaram quando Darren pegou a sacola. "Não é possível. Eu conheço essa floresta. Há uma maneira de passar." Seu supervisor Frank ouviu e se adiantou. "De jeito nenhum, King. Sua rota está concluída. Vá para casa como todos os outros.
Se era meu avô lá fora, não é sua função. Frank o interrompeu. Entregamos correspondências, não serviços médicos. Darin hesitou brevemente antes de guardar o remédio dentro do casaco. Ele pegou sua mochila de emergência, sempre preparada com camadas extras, uma lanterna, barras energéticas e uma garrafa térmica, que rapidamente encheu com café quente. Se sair deste prédio, você está suspenso, Frank gritou atrás dele. Não estou brincando, rei. Darin parou na porta, a neve já se acumulando em seus ombros. Se ele morrer esperando alguém seguir o protocolo, você conseguiria conviver com isso? Eu não conseguiria. Seus colegas de trabalho o observavam, incrédulos, enquanto ele desaparecia no vazio branco, a tempestade engolindo sua figura em segundos. Há decisões que não precisam de aprovação. Elas só precisam ser tomadas antes que seja tarde demais. Você teria coragem de enfrentar a tempestade quando todos lhe dizem para ficar em segurança? A trilha de exploração madeireira que antes parecia familiar para Darin rapidamente se tornou estranha sob a transformação do inverno. Galhos pendiam pesados de neve, criando arcos fantasmagóricos por onde ele caminhava, afundando-o até os joelhos na neve. O vento cortava suas camadas, encontrando cada costura e abertura. Apesar de seus preparativos, após a primeira hora, suas pernas queimavam devido à resistência constante da neve profunda. Após a segunda, seu rosto ficou dormente, apesar do cachecol enrolado na boca e no nariz. Ele verificou o celular em busca de confirmação do GPS. Mas o sinal havia desaparecido, junto com qualquer vestígio de civilização. Nada existia além de terreno branco, céu cinzento e a esperança cada vez mais desesperada de que ainda estava indo na direção certa. Assim que o crepúsculo ameaçava apagar a pouca visibilidade que restava, Darin avistou um tênue brilho amarelo através da luz da varanda do guarda florestal, um farol na escuridão crescente. A pequena cabana estava isolada, quase escondida sob a neve que se acumulava contra suas paredes. Nenhum rastro manchava os cobertores brancos e maculados que o cercavam, confirmando o que Darin já sabia. Ninguém havia chegado àquele lugar havia dias. Senhor Deering? Chamou Darin, batendo na porta com a mão enluvada. É Darin King, dos Correios. Tenho seu remédio. Silêncio, respondeu. Ele tentou a maçaneta. Trancou. Depois de dar a volta na casa, encontrou uma janela entreaberta e conseguiu forçar. Lá um pouco mais, raspando a neve e o gelo até conseguir se içar por ela. Lá dentro, a cabana estava quase tão fria quanto lá fora. Um fogão a lenha estava frio e vazio num canto. No sofá, enrolado no que parecia ser todos os cobertores da casa, jazia Walter Deering, consciente, mas mal. Seus lábios tinham um tom azulado, e sua respiração era ofegante, superficial e difícil. Sr. Deering, consegue me ouvir? Os olhos do velho se abriram, a confusão dando lugar ao reconhecimento. Correspondência chegando, sussurrou ele com os lábios rachados. Darin imediatamente começou a trabalhar. Encontrou lenha empilhada ao lado do fogão e acendeu uma fogueira. Ele derreteu neve para obter água, misturou a medicação conforme prescrito e ajudou Walter a tomá-la em pequenos goles cuidadosos. A cabine foi esquentando gradualmente à medida que Darin encontrava mais cobertores. Um aquecedor que ainda funcionava quando ele religou o disjuntor e sopa enlatada na despensa. Conforme o estado de Walter se estabilizava, o olhar de Darin pousou em uma bandeira americana dobrada, exposta em um estojo triangular de madeira sobre a lareira. Ao lado, havia fotografias de um Walter mais jovem, uniformizado, outra o mostrando com outros 3 marinheiros a bordo do que parecia ser um submarino, e uma terceira dele recebendo uma medalha de um oficial condecorado. Abaixo dessas lembranças, havia um bilhete escrito à mão. Estou pronto,
mas se houver uma chance, quero viver. Darin tentou ligar para os serviços de emergência novamente. O sinal estava fraco, mas suficiente. Temos sua localização, disse o despachante após explicar a situação. Mas ainda não conseguimos levar um veículo até lá. As estradas principais são nossa prioridade agora. Ele precisa de atendimento médico, insistiu Darin. Entendemos, mas não há nada que possamos fazer até amanhã, no mínimo. Durante toda a noite, Darin manteve a lareira acesa e monitorou o estado de Walter, registrando os sinais vitais em um bloco de notas que encontrou. Em dado momento, seu telefone vibrou com uma mensagem de seu supervisor. Ausência não autorizada do serviço. Suspensão formal pendente de revisão. À medida que o amanhecer se aproximava e Walter descansava mais confortavelmente, o velho chamou Darin para mais perto. Resgate de submarino, disse ele, com a voz um pouco mais forte. Esse era o meu trabalho. Perdi 4 companheiros na minha última missão. Depois disso, ninguém saiu para me resgatar. Ele agarrou a mão de Darin com uma força surpreendente. Até agora. Já salvei vidas antes. Nunca salvei a minha. Até você. O telefone de Darin vibrou novamente, o jornal local solicitando comentários sobre um funcionário dos Correios que abandonou sua rota para uma entrega médica não autorizada. Ele desligou o telefone sem responder. Alguns heróis não precisam de elogios. Eles só precisavam de alguém ainda vivo para provar que a escolha certa foi feita. Tipo, se você acredita que as regras às vezes precisam de um coração por trás delas, pela manhã a nevasca havia enfraquecido o suficiente para Darin avaliar a situação. Walter precisava de cuidados médicos adequados, além dos suprimentos de emergência e medicamentos para o coração. Tomando outra decisão, Darin improvisou um trenó a partir de um recipiente plástico que encontrou no galpão de Walter. Prendeu o idoso com cobertores e começou a árdua tarefa de puxá lo pela neve até a estrada limpa mais próxima. Um centro comunitário a 3 quilômetros de distância que havia sido convertido em abrigo de emergência. A viagem levou mais de 4 horas. Quando finalmente chegaram ao centro, voluntários médicos atenderam Walter imediatamente, enquanto Darin desabou em uma cadeira, com os músculos tremendo de exaustão e exposição. Assim que se recuperou o suficiente para ficar de pé, ligou para a mãe para avisar, lá de que estava bem, e verificou suas mensagens. As notícias não eram boas. Seu supervisor havia agravado a situação. Uma notificação disciplinar formal o aguardava, citando abandono de funções postais, manuseio não autorizado de medicamentos e imprudência ao colocar funcionário federal em perigo durante condições de emergência declaradas. A punição era suspensão imediata sem vencimentos, aguardando possível demissão. A imprensa local já havia noticiado a história, classificando-a como um ato de heroísmo ou de justiceiro irresponsável, dependendo do veículo de comunicação. Membros da comunidade discutiam online se Darin havia sido corajoso ou tolo, se os procedimentos existiam por um motivo e se ele deveria ser demitido ou elogiado. A mãe de Darin o encontrou em casa, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Por que você sempre tem que dificultar as coisas? Você poderia ter morrido lá fora. E por quê? Seu emprego pode ter acabado agora. Por quê? Repetiu Darin, sem conseguir disfarçar sua descrença. Para uma vida humana, mãe, é isso. Por 2 dias, Darin cuidou dos dedos congelados e aguardou a audiência oficial que provavelmente encerraria sua carreira nos Correios. Ele evitou repórteres e se recusou a fazer declarações públicas, acreditando que a ação em si deveria falar mais alto do que qualquer justificativa que ele pudesse oferecer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o governador de Montana realizava um briefing de emergência sobre a resposta do estado à nevasca. Dados estatísticos rolavam pelas telas.
estradas liberadas, energia elétrica restaurada, chamadas de emergência atendidas. Uma resposta bem-sucedida ao desastre, segundo todos os padrões mensuráveis. No meio da apresentação, o governador fez uma pausa, tirou os óculos e tirou um envelope do bolso. Antes de continuarmos nos gabando, ele disse, silenciando a sala: "Gostaria de ler uma coisa. Pete, isto foi entregue pessoalmente em meu escritório esta manhã por um veterano que eu presumi estar entre as nossas baixas relacionadas ao clima." O governador desdobrou uma única folha de papel e leu: "Servi este país por 26 anos. Resgatei homens de submarinos danificados em águas frias o suficiente para matar em minutos. Nunca deixei ninguém para trás. No entanto, quando precisei de ajuda, seus sistemas me abandonaram. Seus protocolos quase me mataram. Estou vivo hoje, não por causa da sua resposta de emergência, mas porque um jovem entregador de correspondência decidiu que valia a pena me salvar, mesmo que isso custasse o seu emprego. Se as suas leis e regulamentos não protegem as pessoas que protegem pessoas como eu, então perdi a fé no país pelo qual um dia arrisquei tudo para defender." A carta foi assinada por Walter Deering, suboficial, chefe da Reserva da Marinha dos Estados Unidos. O silêncio tomou conta da sala de reuniões. O governador ergueu os olhos com uma expressão grave. "Visitei o Sr. Deering pessoalmente esta manhã. O que ele descreveu foi uma falha sistêmica que nenhuma quantidade de sucesso estatístico pode obscurecer. Amanhã assinarei a Ordem Executiva 413, estabelecendo o protocolo de emergência para veteranos, exigindo resposta prioritária a veteranos em risco durante emergências climáticas, independentemente dos desafios logísticos." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. "Além disso, estou ordenando uma revisão completa de nossos procedimentos de resposta a emergências, especialmente para moradores de áreas rurais e isoladas. E, por fim, estou enviando pessoalmente uma carta ao Serviço Postal dos Estados Unidos, recomendando que não apenas o Sr. Darren King seria reintegrado imediatamente, mas mereceria elogios por manter as mais altas tradições do serviço público." No dia seguinte, enquanto Walter se recuperava no hospital, Darren foi convidado para uma pequena cerimônia. Ele se posicionou desajeitadamente em seu uniforme postal, pressionado às pressas após o telefonema de desculpas de seu supervisor, revertendo sua suspensão enquanto o governador apertava sua mão diante das câmeras reunidas. Quando os aplausos cessaram, Walter, sentado em uma cadeira de rodas próxima, fez um gesto para que Darren se aproximasse. "Pela primeira vez na minha vida", sussurrou o velho marinheiro, "fui salvo por alguém que nem estava de uniforme." Darren sorriu. "Eu estava de uniforme, senhor, só que de um tipo diferente. Quando os sistemas silenciam, aqueles sem uniforme militar se manifestam por meio de ações. Se você ainda acredita que a escolha de uma pessoa pode reescrever políticas, digite change." A primavera chegou mais cedo em Montana naquele ano, dissipando as lembranças severas do inverno. Para Darren King, a vida tomou rumos inesperados após o que os moradores agora chamam simplesmente de resgate da nevasca. O serviço postal, sensível às relações públicas positivas que suas ações haviam gerado, designou-lhe uma nova rota que incluía todos os lares de veteranos do Distrito Norte. Não havia uma identificação oficial como tal, mas todos entendiam o propósito. Darren não se importava com as paradas adicionais ou com o tempo extra necessário. Essas breves conexões se tornaram a parte mais significativa do seu dia. A cabana de Walter Deering passou por reformas, cortesia de uma organização de apoio a veteranos que instalou isolamento adequado, um gerador reserva e um sinalizador de emergência via satélite. O próprio Walter havia se tornado uma espécie de celebridade local, embora permanecesse tão reservado como sempre.
A única mudança perceptível era que ele agora se sentava na varanda quando o tempo permitia, aguardando a chegada do caminhão dos correios. Nesses dias, Darren não se limitava a entregar cartas. Ele ficava sentado por alguns minutos, às vezes tomando café em sua garrafa térmica, ouvindo as histórias de Walter sobre operações de resgate submarino ou portos distantes visitados durante sua carreira naval. Não eram histórias dramáticas de guerra, mas reflexões silenciosas sobre dever, amizade e os caminhos estranhos que a vida cria. Dentro da cabine de Walter, sobre sua escrivaninha, havia 2 fotografias emolduradas. A primeira mostrava sua tripulação de submarino de décadas passadas, jovens com expressões sérias em pé diante de sua embarcação. Ao lado, uma foto mais recente capturou Darren sorrindo levemente, com a sacola de correspondência no ombro e segurando uma sacola de remédios na mão estendida. Entre eles, havia uma pequena placa de latão gravada por Walter. Ser resgatado é uma fortuna. Ser lembrado é um milagre. O governador cumpriu suas promessas. O protocolo de emergência para veteranos tornou-se lei estadual, em vez de apenas uma ordem executiva que estabelecia equipes de resposta dedicadas, com treinamento e equipamentos especializados, para atender veteranos isolados durante emergências. Outros estados perceberam, com leis semelhantes surgindo em Wyoming, Idaho e Dakotas em poucos meses. Talvez mais significativo, Walter começou a receber cartas de veteranos de todo o país que haviam lido sobre sua experiência. Alguns compartilharam histórias semelhantes de isolamento. Outros ofereceram apoio ou simplesmente conexão. Walter respondeu a cada uma metodicamente, com sua caligrafia cuidadosa preenchendo páginas com reflexões sobre serviço, sobrevivência e gentileza inesperada. Uma dessas cartas chegou ao Capitólio do Estado, onde foi emoldurada no gabinete do governador. Seu novo protocolo não salvou apenas um velho marinheiro. Ele restaurou a fé daqueles que às vezes se perguntam se nosso serviço é lembrado quando os uniformes são retirados. Este carteiro não entregou apenas remédios. Ele forneceu a prova de que alguém ainda nos vê como pessoas dignas de serem salvas. Darren nunca buscou reconhecimento. Continuou entregando correspondências com a mesma eficiência silenciosa, embora agora os vizinhos acenassem com mais frequência e as crianças às vezes apontassem quando seu caminhão passava. Quando perguntado sobre suas ações durante a nevasca, ele simplesmente dava de ombros e redirecionava a conversa. Mas, ocasionalmente, quando pressionado por carregadores mais jovens sobre o motivo de ter assumido tais riscos, Darren parava pensativamente antes de responder, porque em algum lugar entre o que as regras exigem e o que a humanidade exige, é aí que você descobre quem realmente é. Algumas pessoas nunca pisam em um campo de batalha, mas salvam vidas com a simples gentileza em meio ao frio congelante e à indiferença de sistemas inteiros. Quando li sobre Darren pela primeira vez, lembrei-me do meu vizinho de infância, um carteiro discreto que nunca perdia uma entrega, mesmo durante tempestades. Certa vez, ele levou o remédio para o coração da minha mãe por 4 quarteirões de apagão. Nunca o agradecemos devidamente. A história do Darren me lembrou. Heróis não usam capas. Às vezes eles carregam sacolas de correio e simplesmente seguem em frente. Se isso te fez lembrar de alguém que fez a coisa certa, envie isso discretamente para essa pessoa. Deixe-a saber que o mundo ainda a observa.